Maravilha. Vamos abrir a palavra de Deus em segundo livro dos Reis, por gentileza. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 19. Obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Está escrito assim na palavra de Deus: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Muito obrigado, queridos. Obrigado. Este enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que vieram ou que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra que do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vamos orar mais uma vez, queridos? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra lida e que agora será refletida com a tua graça, com a iluminação do teu Espírito Santo. Dependemos do Senhor. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer pela tua palavra. E precisamos que o Senhor fale conosco. Tenha misericórdia de nós, supra as necessidades do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a gente aprende com a vida e com as experiências da vida. Cada um de nós tem experiências para contar em determinadas fases da nossa vida, em determinados lugares que estivemos. Aos 18 anos, como alguns irmãos aqui, eu tive a oportunidade de servir a pátria nas Forças Armadas. E lá eu aprendi muitas lições. Uma delas está bem gravada na minha mente, como se tivesse acontecido semana passada. Eu estava de serviço rendendo uma sentinela. E essa sentinela estava no paiol, que é o lugar onde a munição é guardada. E o paiol lá no quartel, na primeira companhia de infantaria de Paulo Afonso, lá na Bahia, o paiol fica no meio e ao redor, bem protegido por uma espécie de muralha, onde em cima a sentinela fica fazendo ali a guarda. E eu precisava tirar serviço lá e render um colega lá. Quando eu me aproximei, eu vi que ele não estava no ponto da gente trocar a guarda. E então, o chamei, lancei a senha e nada. E assim, para quem não sabe, a sentinela em seu posto é a maior autoridade que existe, a maior autoridade militar que existe. Se o maior general, né, se aproximar do seu posto e não lançar a senha, então a sentinela, para proteger o posto, é obrigada a abrir fogo se houver ameaça.
E a gente tem todo esse cuidado. E me aproximando, nada do rapaz responder, e fui me aproximando e nada, até que, com muito cuidado, chegando lá, eu o vi desmaiado. E eu então acionei a guarda, e antes que o pessoal viesse, porque era meio distante, eu já tomei algumas iniciativas, joguei ele no meu lombo, desci para ir ao encontro da guarda, nesse caso, né, da integridade física dele, precisei fazer isso, e ele foi socorrido, foi para o médico e foi socorrido. Mas, por que eu estou contando essa história? Porque vigilância é algo muito sério. A gente está em estado de alerta para nós e para os outros, o tempo todo. Vigilância é algo sem a qual nós não podemos caminhar. É uma virtude, é uma necessidade. E por mais que você tenha uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, é o tema pelo qual a gente vem caminhando nesses últimos domingos, uma vida dedicada a Deus, por mais que você seja uma mulher de Deus, por mais que você seja um homem de Deus, você precisa manter a guarda, você precisa manter a vigilância, é necessário. Porque a qualquer momento pode acontecer algo, e você precisa estar preparado, preparada. Na primeira parte dessa série, a gente falou sobre a vida dedicada a Deus, a consagração. Na segunda parte, a gente falou sobre a vida consagrada a Deus, os livramentos. Nós vemos como Deus abençoou a vida de Ezequias, porque ele tomou a atitude de se afastar da idolatria e de consagrar-se a ele. Nós vimos como Deus livrou o rei Ezequias, o rei de Judá naquela ocasião, dos seus inimigos e até da morte. Mas uma vida dedicada a Deus também requer vigilância. Ezequias foi um homem de Deus. Essa é a terceira parte da nossa conversa, da nossa reflexão. Uma vida dedicada a Deus, a vigilância. Ezequias foi um homem de Deus? Sim, nós não temos dúvida disso. Os capítulos 18, 19 e 20 de segundo livro dos reis é muito claro, ou são muito claros. Ezequias foi um homem de Deus. Porém, todavia, contudo, ele não vigiou até o fim da sua vida como deveria. Daí o alerta para nós, irmãos. Daí de Deus para o nosso coração hoje. Vigie. Vigilância é necessária. Manter a vigilância na vida é um assunto muito amplo. Porém, baseado aqui na vida de Ezequias, a gente pode tirar algumas lições mais específicas para a gente levar para casa hoje. Por exemplo, a palavra de Deus nos chama a meditar, a refletir hoje, tomar cuidado com as seduções. Seduções. Vejam o versículo 12, e eu vou pedir que coloque na tela de novo, para facilitar a minha leitura. Muito obrigado. No versículo 12 está escrito que o Merodach, vou assim chamar pela intimidade, foi até Ezequias, foi até Judá, foi até Jerusalém, que era a capital de Judá. Lembremos que Judá e Jerusalém estavam divididos desde Roboão, depois de Salomão. E aqui em Judá, com a sua capital em Jerusalém, este representante, esse futuro rei, ou rei da Babilônia, ele vai ao encontro de Ezequias e vai com presentes, diz o texto. Pode passar, por favor, que a gente vai lembrar que Ezequias recebe cartas e recebe também presentes, porque as autoridades babilônicas ficaram sabendo que ele esteve doente. Isso é diplomacia, a gente sabe que acontece no mundo todo, acontece até entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Meu bem, você precisa ver o que é que tem aqui dentro. Uma delícia. Queridos irmãos, a gente entende aqui que Ezequias recebeu esse presente de um inimigo em potencial, muito embora ele ainda não soubesse disso.
Um inimigo que iria colocar as garras de fora depois. Percebam, amados, que o inimigo das nossas almas, ele é sedutor. O inimigo da nossa alma tentou contra o nosso Senhor Jesus Cristo. No deserto, ele investiu tudo contra o Senhor da glória, o Filho de Deus. E se ele fez isso contra Jesus, nós seremos poupados? De forma alguma. Ele tentará a nossa vida, ele tem tentado a sua vida e continuará tentando. Mas é necessário que a gente faça exatamente o que Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós estamos falando aqui com gente de Deus, com homens e mulheres de Deus, que como eu, lutam todo dia contra a carne, contra as seduções do inferno, do inimigo da nossa alma. Ezequias estava nessa situação. E é muito bom, queridos, a gente ficar atento. Bom é receber presente de amigo, de irmão em Cristo. Mas presente do diabo, ô irmão, fique esperto. Não receba não. Porque ele dá com a mão e tira com a outra. É assim que o inimigo da nossa alma faz. E Ezequias não parou para pensar nisso. Ezequias, não sei se ele foi ingênuo, eu acho que ele foi mais irresponsável do que ingênuo. Ezequias estava num momento pós-traumático. O que isso significa para nós, queridos? Que ele, na verdade, havia enfrentado uma ameaça do inimigo, a sua vida estava em risco e a do seu povo. Uma ameaça de morte, de uma enfermidade muito grave, a sua vida também esteve em risco. Quem já passou por estresse pós-traumático grave, sabe do que eu estou dizendo. Eu senti na pele isso já. E eu entendo quando as pessoas saem de um processo muito difícil e elas ficam muito sensibilizadas. Muito. Diante disso, queridos, a gente precisa lembrar que não apenas no estado de alerta, quando tudo está mal, quando tudo está ruim, quando o perigo está nos sondando, a gente precisa ficar atento, mas também quando estamos relaxados. Nós não podemos baixar a guarda em hipótese alguma, em momento algum. Eu recebi uma bênção de Deus, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, que bênção. Abaixa a guarda por conta disso, porque o que Ezequias fez foi baixar a guarda. Deus havia abençoado aquele homem tanto, ele tinha que ter ficado um pouquinho mais esperto. Ele era experiente para isso. Ele era um rei, ele era um diplomata. Ele sabia que não poderia expor daquele jeito o seu povo, a sua vida. A flecha que matou o rei Acabe, eu chamo de flecha perdida, e foi mesmo, está lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 34, atiraram a flecha assim, ao acaso. E a flecha foi bem numa brecha da armadura dele. E as complicações fizeram com que ele morresse. Uma flechada no ombro tirou de combate o famoso rei Ricardo, coração de leão. E o que isso significa? Os historiadores dizem isso prova a personalidade dele. Ele lutou sem armadura. Ele lutou sem proteção. Irmãos, nós somos soldados que não podemos lutar sem proteção. E que o que nos protege é Deus, o que nos protege é a palavra do Senhor, o que nos protege é a oração. E nós precisamos manter a vigilância, porque o inimigo tem jogado seus dados, tem jogado suas flechas, tem lançadas aos montes. E a gente precisa ficar atento. Portanto, irmãos, é importante entender que o presente de Merodach-Balaã foi essa flecha que encontrou um espaço muito sutil na armadura da alma de Ezequias.
E isso lhe custou muito caro. Muito caro. Às vezes a nossa armadura é forte, nós confiamos nela. Já andamos com Deus o suficiente para saber que nós estamos protegidos, e estamos mesmo. Porém, todavia, contudo, cuidado com as brechas na armadura. Cuidado. Porque essa brecha que o inimigo, é nessa brecha que o inimigo vai mirar. E ele é bom de mira. Ele é bom de mira. Uma vida dedicada a Deus requer vigilância. Então, cuidado com as seduções. Cuidado. Cuidado com as maçãs de ouro em bandejas de prata. Cuidado. Cuidado com as intromissões. Versículo 13. 13. Já vai aparecer na tela ali, já já. Versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Percebam, irmãos, a sua privacidade muitas vezes já é invadida sem que você dê brecha. Essa semana eu estava vendo de um rapaz que foi molestado, teve a sua privacidade invadida aqui no ônibus. Se eu não me engano, foi em São Torquato. O ônibus saiu aqui do terminal de Campo Grande, em direção a São Torquato. O indivíduo, um senhor já de idade, com tanto lugar para sentar, ele sentou ao lado do jovem e começou a assediar o jovem. E como se não bastasse ali o assédio verbal, tocou o jovem de maneira indevida, de maneira violenta. Aquele jovem nada fez, gente, para merecer isso naquela situação, mas teve a sua privacidade invadida. Imagina quando você dá brecha, então, para o inimigo da sua alma. Ô irmãos, a gente tem que vigiar. Cuidado com as intromissões, cuidado com a sua privacidade, cuidado com a sua vida. E aqui eu faço uma pausa. Eu abro um parênteses para dizer aos nossos adolescentes, às nossas crianças que já estão ficando adolescentes aí, crianças, prestem bem atenção. Eu sempre digo isso. Não deixe que ninguém toque vocês. Não permita. Na hora que a gente estava vendo aquela reportagem, a gente estava mudando de canal, almoçando, na hora do almoço. E eu disse para as minhas filhas, disse para a minha filha Júlia, falei, se acontecesse com você, minha filha, você grita. Grita, para todo mundo ouvir, faz escândalo. E olha bem no olho do indivíduo, entendeu? E repreende ele e fala para ele, olha, você não pode fazer isso comigo não. E fala para quem estiver ao redor, gente, esse canalha está me tocando aqui. Pronto. É assim que tem que fazer, gente. E a gente que é adulto tem que vigiar também. Nós estamos num tempo difícil, irmãos. Para que ficar dando brecha para o inimigo? Então fica aí essa orientação pastoral, esse conselho pastoral, essa dica, hein? Eu não vou pregar para vocês aqui algo que eu não vivo. Eu vou ser sincero para os irmãos. Se eu chegar aqui na igreja, se eu for entrar naquele banheiro e tiver uma criança lá, eu dou meia volta. Se só tiver uma criança lá, eu espero. Puxa a porta de volta e sai. É o meu jeito. É assim que eu acho. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Mas muita gente ou é ingênuo demais ou é irresponsável demais. Das duas coisas, uma acontece. E Ezequias aqui foi as duas coisas. Porque o que ele está fazendo? O inimigo não pediu, mas ele espontaneamente mostrou. Cara, como é que você abre a intimidade do seu casamento para qualquer pessoa? A intimidade da sua vida para qualquer um, não. Tem coisa que é entre você, o seu cônjuge e Deus. Você não pode ir abrindo a sua vida, escancarando a sua vida para quem você não conhece. Tem que ter muita confiança, sabe? Para você procurar alguém maduro, para você conversar, para você orar. Muita confiança.
Eu costumo dizer lá em casa, o que eu ouço nos aconselhamentos, ficam nos aconselhamentos. Vai ficar no aconselhamento. Nem a minha sombra. Tem coisa. Eu estava falando aqui na quarta-feira no estudo bíblico. Tem coisa que a gente tem que levar para o túmulo. Porque Deus confiou a você. Para que você vai dar com a língua nos dentes? Presta atenção. Ezequias, ele não vigiou nisso. Ele entregou literalmente o ouro para o bandido. Mostrou tudo. Cuidado com as redes sociais. Rede social é joia, gente. Não tenho nada, assim, eu não sei mexer, é uma dificuldade tremenda. Quem mexe para mim, via de regra é Silvia, as meninas que me ajudam, eu sou um horror nisso. E é bom. Muita coisa a gente precisa compartilhar. E a gente gosta de compartilhar tem que compartilhar umas coisas que Deus faz na vida da gente de vez em quando, tem não? Tem que compartilhar. Eu vou compartilhar isso aqui. Tirar uma foto, vou botar lá no grupo da família, olha que eu ganhei. Agora, não é tudo que você pode escancarar e mostrar. Tem gente que vive o dia inteiro, não é profissional da área, eu já falei isso aqui outro dia, você é influencer. Aí o cara filma o dia todo e bota tudo. Ô indivíduo, tem o seu momento lá de paz com aquela pessoa que você ama, uma lembrança que vai para a eternidade. Eu não tinha nem pensado nisso, olha que cor romântica, gente. Uma lembrança só entre vocês dois que vai para a eternidade, ninguém sabe, mas Deus sabe, aquele presente, bênção pura que vocês tiveram. Que coisa linda, gente, não precisa divulgar tudo não. E você bota lá seu marido bonitão na internet, seu coroa de 60 anos, enxutão, lindão, olha aqui, meu marido, tal. Vai despertar a inveja de muita gente. Cuidado com a intromissão, cuidado com a sua privacidade. Uma vida dedicada a Deus mantém a vigilância. Mantenha a vigilância. Atente-se às orientações. As orientações. Do verso 14 ao verso 18, algumas orientações vão ao encontro de Ezequias. As orientações são importantes, irmãos, porque sem elas a gente não consegue fazer as coisas direito. A gente precisa ser orientado para fazer. Talvez você fique pensando o seguinte: mira, com esse porte físico, pegou o colega dele lá no posto, jogou nas costas e desceu com 2 fuzis. Isso não é conversa de pescador, não. É técnica, gente. A gente aprende isso lá. Não é, presbítero? Sabe, que já serviu aí outros irmãos. É técnica. Entendeu? Tem a técnica, você encontrar a pessoa desmaiada, está de cabeça para cima, bota a mão dela assim, primeiro. Entendeu? Bota a mão assim. Se for acidente, fraturou alguma coisa, não mexe. Chama. Mas se você vê que é desmaio, tem que socorrer, não tem jeito. Depois vira a pessoa. Depois vai pela cabeça, com cuidado com a cabeça. Levanta até a altura mais ou menos do joelho. Ela está apagada, mas ela está mais ou menos de joelho, porque você... Entendeu? Aí dali você já encosta com a perna mais fraca, bota a perna mais forte do outro lado. Agacha um pouquinho. Pega o braço, já passa por aqui, já passa a mão na coxa. Não é assim, Fran? Não é assim que você aprende a levar o companheiro lá? Pá! Chegou aqui, meu amigo. A perna de devia estar aqui, você já pega no braço dele e já fica com o braço livre. E leva. Não sei se eu dou conta mais. Eu fiz isso outro dia com a Júlia, quase que eu morro. Mas é a técnica. Mas por que isso acontece? Porque você foi instruído a como fazer. A palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus, ela encoraja os que estão com o coração abatido. A palavra de Deus consola as almas aflitas. Mas a palavra de Deus também exorta aquelas almas rebeldes. E Ezequias agora já tinha recebido uma palavra do Senhor dizendo: ó, Senaqueribe não vai te vencer. Ah, meu Deus, que alívio, vai que consolo.
Depois ele recebe outra palavra: você não vai morrer dessa enfermidade. Ai, meu Deus, que coisa boa. Agora a palavra de Deus, ela vem para exortar. Ela vem para dizer: Ezequias, você pisou na bola e pisou feio. E pai que ama tem que exortar. Deus nos ama e Ele nos exorta. Os filhos de Deus, para manter a vigilância, precisam ouvir de Deus o que Ezequias ouviu aqui. Ó, Ezequias, você errou, cara. Você errou. Então, filhos de Deus, mantenham a vigilância. Ouçam a instrução do Senhor. Não só nos estudos bíblicos promovidos pela igreja no dia de semana, não só na escola dominical, não só no culto à noite, mas todo santo dia, quando você abrir a palavra de Deus, você ora: Espírito Santo do Senhor, me ilumina para eu entender o que o Senhor tem para mim. E vai ter hora, meu irmão, que o puxão de orelha vai ser grande. Vai ter hora que Deus vai te abraçar e vai dizer assim: meu filho, presta atenção, você é meu filho amado, você é minha filha amada. O inferno não vai tocar em você. Mas vai ter hora que Deus vai dizer assim: meu filho, você toma vergonha. Como diz lá no meu Nordeste, você se emenda, porque senão não vai. E Ezequias estava precisando se emendar. Por último, cuidado com o egoísmo. Porque a gente vê no versículo 19, coloca na tela, por favor, o versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Egoísmo. Então percebam, Ezequias foi um homem de Deus, foi. Contudo, ele não foi um exemplo nessa parte de vigilância. Não vigiou como deveria, ou seja, até o fim da sua vida. Foi inconsequente com ele, inconsequente com o seu povo, ao expor a sua privacidade, ao expor o seu povo. E agora vem a sentença. Agora ele se revela uma pessoa egoísta e ele vai ouvir de Deus. Por que ele é egoísta, irmãos? Nós encontramos aqui. Porque egoístas não se importam com o dia de amanhã. Versículo 17 aí, na parte A, olha como é que está. Eis que virão dias. Ezequias, ó. Mas pastor, que a gente não... Jesus não ensinou isso para a gente? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Só que a exortação de Jesus ali era em relação à ansiedade. Texto fora de contexto é pretexto, tá? Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, no seguinte aspecto: não andeis ansiosos de coisa alguma, confiem em Deus. Agora, no sentido de responsabilidade, em relação à responsabilidade humana, Deus sempre quis que a gente olhasse para o amanhã, sempre. E Ezequias não olhou, ele não se importou. Os dias seriam maus, mas ele não estava nem aí. Nós estamos pagando um preço ecologicamente, irmãos, ecologicamente, por conta de todas essas catástrofes ecológicas aí, climáticas que a gente está assistindo, participando, e sofrendo diretamente, e chorando. Nós estamos pagando uma conta de gente lá atrás que não se preocupou com hoje. E os nossos filhos, os nossos netos, pagarão uma conta ainda maior, porque nós não estamos nos preocupando suficientemente com o mundo, com o planeta que Deus nos deu para cuidar. É importantíssimo isso, queridos. Você tem se importado com as suas gerações futuras? Como é que você tem plantado para que o dia de amanhã seja melhor para os seus filhos? O que você tem plantado? O egoísta não se importa com o amanhã, nem se importa com os outros. Olha o que está escrito no versículo 18, irmãos. Olha aí, bota aí por favor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que é isso para um rei?
É uma humilhação tremenda. Meus filhos são criados para assumirem o trono quando eu não estiver aqui. Não é para ir para outro reino servi-los. Ezequias se importou com isso? De jeito nenhum. Vejam que irresponsabilidade. Você está se importando o suficiente com os seus filhos? Você pensa nos seus netos? Nos seus bisnetos? Você já orou pelo seu tataraneto? Pastor, eu nem sei se eu vou ter filho. Que dirá neto e bisneto e tataraneto. E se tiver? Eles vão olhar para trás e vão dizer: meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi um homem exemplar, foi uma mulher de Deus. Vejam, irmãos, que Ezequias teve a oportunidade que Deus lhe deu de preparar aquela geração. Mas olha o que é que acontece no capítulo 20 que a gente não leu. Olha o que é que acontece com o filho de Ezequias que assume o trono de Judá. Olha o que é que ele faz. No capítulo 21, desculpa, querida, desculpa, 21. Capítulo 21, desculpa. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efsibá. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expusera, e o texto vai discorrendo e você vai ler com calma em casa, você vai perceber que aquele homem fez coisas que o avô dele tinha feito. Até sacrificou seu filho para Deus pagão, em altar de Deus pagão. Fez uma arruaça, tudo que Ezequias construiu, se afastando da idolatria, Manassés destruiu. Agora vamos fazer uma conta. Depois que Deus curou Ezequias, ele viveu mais quantos anos? 15 anos. Se ele morreu 15 anos depois, quantos anos depois da cura dele, Manassés nasceu? Faz a conta. 15 menos 12? 3. 3 anos depois que ele havia sido curado, Manassés nasce. O que Deus disse para Ezequias? Coloca em ordem a tua casa. Porque você não vai viver. Ezequias teve a oportunidade de não morrer, de viver mais 15 anos. E o que ele fez com Manassés? Não ensinou seus filhos, como a Fran prometeu aqui, no caminho que ele deveria andar. Resultado: um homem mau, um homem disciplinado, Deus, que desperdiçou a sua vida e acabou com Judá. Como é que você está administrando as suas próximas gerações? Que exemplo você tem dado? Como é que você tem ouvido a palavra de Deus e se dedicado a passar o bastão? Você tem colocado em ordem a sua casa? Ou você tem deixado correr? A responsabilidade é sua. Meus irmãos, nós não podemos culpar ninguém pelo que acontece na nossa vida, exceto nós mesmos. Nós somos os maiores culpados daquilo que acontece com a gente. A defesa da nossa alma, do nosso coração, especialmente quando a gente está angustiado, é procurar um culpado. E dizer: foi meu marido. É a síndrome de Adão lá, e Eva. Ah, foi a serpente. Tem coisa que a culpa é sua, não é nem do inimigo da sua alma, sabia? Para de botar tudo na conta do diabo. Ah, pastor, esse negócio tem nome. Advogado do diabo. Esse filme. Estou defendendo o diabo não, gente. Ele é um miserável, condenado, que está com destino já certo. É o nosso inimigo. Só que não adianta, Deus está te orientando, Deus está te falando. E você insiste em não vigiar. Não adianta botar a culpa no inferno. Então vigia, querido. Se aqueles homens tivessem chegado em Jerusalém e Ezequias tivesse uma postura de dizer o seguinte: o seu limite é esse. Muito bem, obrigado pelo presente, obrigado pela sua generosidade, obrigado por ter viajado tanto para vir para cá. Muito obrigado, mas o limite é esse. Mas Ezequias não fez isso, queridos. E ele pagou um alto preço por isso. Agora,
Aprendamos com Jesus. Ele é o presente de Deus para nós. Ele nos ensina a viver em fraternidade, em união. E para Ele nós devemos escancarar o nosso coração, a nossa vida. Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O que você pode esconder de Deus? Nada. Então escancare o seu coração para Ele. Por que fazer o contrário? Tranca o coração para Deus, escancara a vida para o inferno. É o contrário, irmãos. Bate a porta na cara do inferno e arranganha o coração diante de Deus. Abre o seu coração para o Senhor e deixa Ele entrar e fazer nele morada. É assim que a gente faz. Deus pode entrar. O Senhor na minha intimidade é bênção. Digno de honra entre todos. No matrimônio é o leite sem mácula. Então, casal, Deus está lá na sua intimidade. É bênção. Deus está lá na sua cozinha. Pode entrar, Senhor. Agora o diabo, você fala assim, daí para trás. Daí para trás. Esse não é o seu lugar. Esse lugar é de Deus. A minha vida é do Senhor. E eu vou vigiar até o fim.